Olá pessoal, bom dia. Então, olha, para aquelas pessoas que seguem o meu canal aí, né, que se interessam pelos assuntos que eu falo, né, eu vou dar prosseguimento hoje falando mais um pouco sobre The Soma, né, sobre a morte, essa questão da pandemia, tudo que está acontecendo aqui. Isso daqui, na verdade, quem faz projeções conscientes é clarividente, principalmente é clareaudiente, que tem algum alcance no plano extrafísico. Tá, isso daí é um oceano de informações. Tem muitas informações. Por ser um evento centenário, porque a última pandemia que aconteceu foi com aquela gripe espanhola que foi há 100 anos atrás, né? Tá certo? Então, um evento como esse, nos dias atuais, com todos esses avanços científicos e tecnológicos aí, e globais, né? Se revestem de maior importância. Tá? Agora, veja, eu vou falar algumas coisas aqui, porque às vezes a gente está enxergando certas coisas, mas é difícil a gente encontrar palavras para a gente dizer assim no nosso vídeo, tá? Sem magoar os outros. Porque os outros não, às vezes não enxergam as coisas que eu estou enxergando, que eu estou pensando, assim, analisando e tal, né? Então veja, então o meu objetivo desse não é magoar ninguém. Esses dias aqui eu perdi um familiar próximo meu de Covid-19, por coronavírus, e ficou todo mundo abalado, todo mundo ficou sentido. Mas eu, como estou habituado a raciocinar, eu estudo projeciologia há mais de 30 anos, hoje é conscienciologia, os estudos da consciência, né, que é uma coisa de alcance espiritual mais avançado, digamos assim. Então a gente costuma pensar e analisar por que uma pessoa morreu assim, outra morreu de outro jeito, porque olha, veja bem, a vida é o nosso bem maior e por isso ela tem grande significado para uma consciência. Então veja, a vida é o maior bem que nós todos possuímos. Então quando uma pessoa perde a vida, se tem algum familiar, que nem é o meu caso assim, eu procuro entender, mas por quê, né? Que aquele familiar ou aquela pessoa ou aquele conhecido, às vezes é o interesse, né? Porque eu também sou pesquisador da consciência, né? Por quê, né? A gente tem que entender para, né? Então veja bem, olha, quando alguém morre, é importante analisar minuciosamente as circunstâncias que acarretaram tal tipo de morte. Para quem é pesquisador, né? Analisar aquilo ali minuciosamente, né? O porquê daquela morte. Então, olha, aparentemente, a morte por Covid-19, a morte por coronavírus, ela parece ser um ponto em comum com quem a síndrome respiratória, né? Aquela que ataca o pulmão. Então, esse fato de atacar o pulmão nas pessoas, principalmente isso daí, tanto é que chama síndrome respiratória aguda grave, né? Então ataca o pulmão. Isso daí parece ser um tipo de karma de outra vida, né? Tá certo? E parece ser um ponto em comum, né? E com as pessoas que dessomam. Me dá um instantinho que eu vou abrir aqui a porta, que o gato quer sair. Então, veja bem, vamos continuar. Então, o pulmão, ataque no pulmão, né, a pessoa morrer com asfixiado, isso parece ser um ponto em comum dessa morte por coronavírus. Tudo indica que isso seja um karma específico. Então veja bem, olha, essa dívida está aí. Então, isso é um resgate kármico. Quem estuda o assunto está observando isso daí, né? Tudo indica ser um resgate kármico específico dessa morte, desse tipo de morte. Incomum a todos, praticamente, que estão morrendo de coronavírus, né? Tá certo? Agora, veja, a dívida está aí. Agora, essa dívida, ela pode ser abrandada, assim, ou postergada. Essa é a minha maneira de entender. Ou mesmo anulada.
dependendo de como a pessoa se conduzir aqui. Em certos casos, dependendo de como a pessoa se conduzir aqui, pode ser que às vezes a pessoa pegue o coronavírus e fique com uma sequela, que dá para viver até lá adiante e tal, né? Então, veja bem, a dívida, ela está aí. É uma dívida específica, que eu entendo dessa forma, né? As características são de um karma específico, assim, tal, né? Analisando isso pelo lado consciencial, espiritual, né? Tá, então, a pessoa, como se trata de uma dívida, dependendo de como a pessoa se conduzir aqui, a dívida pode ser abrandada, aquilo ali, que nem eu falei, às vezes a pessoa pega o coronavírus, mas não chega a dessomar, não chega a morrer. Dependendo da conduta da pessoa aqui. Pode ser, isso é uma hipótese. Tá? Tá? Então a pessoa, em alguns casos, né? Digamos assim, né? Então, porque isso tudo é novo para nós aqui, né? Uma situação dessa aí, toda inusitada, né? Uma situação, uma pandemia mundial. Então, veja, a pessoa pode não dessomar, pode ou poderia não ter dessomado. Pode não dessomar, como poderia não ter dessomado, dependendo da conduta da pessoa. Isso é uma série de coisas. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, depende da idade da pessoa, de como foi a vida da pessoa, é uma série de coisas. Mas veja, aqui eu já estou entrando numa outra situação. Porque veja, que nem eu falo, né? O simples fato da pessoa dessomar por coronavírus, a gente já pensa em algumas coisas, né? Agora que nem a gente aqui, eu já estou entrando num outro aspecto. Ó, nós possuímos dívidas kármicas que nós desconhecemos. Tá certo? Tem famílias que ficam surpresas. Nós ficamos surpresos em alguns casos, com algumas coisas, né? Porque você fala, nossa, porque às vezes a coisa acontece tão de repente, a pessoa dessoma tão de repente, porque o coronavírus é assim, a pessoa tem febre hoje, amanhã começa a sentir falta de ar, daí no dia seguinte é entubado. Depois de uma semana morre. Ou dessoma, né? Então às vezes é muito rápido aquilo. A gente fica aquele ponto de interrogação, a gente fica se perguntando, né? Uma coisa tão assim, rápida assim, né? A gente procura entender, né? Como eu já estudo a dessoma há décadas assim, então a gente já tem algumas ideias, né? Tá certo? Logo depois que a pessoa dessoma, isso eu já observei em outros familiares meus, em muitos casos a pessoa já se percebe como consciex, como espírito. A pessoa percebe a situação. Salvo aquelas pessoas que estão assim, que atravessam a vida e ficam perturbadas, lá que a gente chama, ficam atrapalhadas, confusas, já parapsicose pós-dessomática. Então quem não está em parapsicose pós-dessomática, assim, atrapalhado, às vezes a pessoa dessoma e fica meio obnubilado, assim, fica, sabe? A pessoa leva tempo, vai precisar de um socorro, de um auxílio do lado lá no plano extrafísico para poder recobrar, né? Mas os familiares meus que dessomaram assim, os que eu vi, que eu observei a dessoma, porque o que ajuda muito também a compreensão é a pessoa ter uma parapercepção, né? Tá certo? Aliado ao estudo, saber sobre o processo kármico da pessoa, o processo existencial reencarnatório daquele seu parente, o seu familiar que dessomou. Isso ajuda muito a você não ser tão impactado emocionalmente. Tá? Então veja bem, a pessoa ao dessomar, a maioria das vezes ela já se percebe, fala, nossa, eu morri. Né? É aquela, de acordo com o entendimento que a pessoa tem da espiritualidade, assim, se é religião, se é espiritual, se a pessoa foi espiritualista aqui, ou se foi religioso. Tá? Logo é uma das coisas que a pessoa percebe logo de cara, assim. Na hora que dessoma, depois que dessoma. Porque a pessoa leva aquilo lá, a pessoa não recobra já do momento. A pessoa vai, vai passando os dias, a pessoa vai clareando, a pessoa vai, né? A pessoa percebe que dessomou, mas aí a pessoa vai se adaptando, readaptando, né? Tá? Agora veja bem, é importante em alguns casos a gente analisar o papel de pai ou de mãe, ou de filho também, né? Como foi? Ou como tem sido, ou como teria sido? Porque veja, como que a pessoa criou os filhos, estava criando os filhos? Porque veja, confiar a guarda de um filho para um casal, para um homem ou mulher assim, é uma coisa extremamente importante quando se fala em consciência, em evolução consciencial, espiritualidade. Tá? Então precisa ver, às vezes a pessoa está desvirtuando, está se desviando daquele caminho lá. O que estava sendo feito, o que foi feito do filho que lhe foi confiado? Tá certo? Como que você estava se conduzindo? Veja, a pessoa às vezes estava se desvirtuando. Então, olha, às vezes a separação é dolorosa, mas necessária, em certos casos. Eu falo, isso não estou falando em geral, hein?
E também não quero magoar ninguém, que nem eu falei, eu perdi um familiar esses dias, mas eu estava enxergando muitas coisas. Entende? Então, ó, às vezes a separação é dolorosa, mas necessária, a fim de evitar um mal maior. Ó, ou os objetivos maiores de uma existência perderam a razão de ser, às vezes a pessoa desvirtuou. Entende? Então, a pessoa está se desviando do caminho que seria o mais apropriado. Tá certo? Então, infelizmente, isso dói no coração da família. Perder o familiar, assim, numa circunstância como essa da pandemia, é muito doloroso para todo mundo. Então, agora veja, isso daqui não serve para todo mundo. Então, cada caso é um caso, preciso analisar. E eu também não estou aqui, como eu falei logo no começo, não quero magoar ninguém. Porque perder familiar, eu fiquei muito sentido também com a perda do meu familiar próximo aqui. Abalou todo mundo. Mas veja, é que nem eu falei, como eu já estudo isso, a dessoma, a desencarnação, já há mais de décadas, a gente passa a não ser tão impactado emocionalmente. Até porque a gente percebe a presença do familiar dessomado. Tá? Então, olha, é que nem eu vou repetir aqui, ó. Às vezes a separação é dolorosa, mas necessária, a fim de evitar um mal maior. Entende? Porque às vezes a pessoa estava desvirtuando. Assim, a gente estava vendo que aquilo ia ocasionar um problema mais sério mais adiante. Tá certo? Ó, os objetivos maiores de uma existência perderam a razão de ser. Porque nós não estamos aqui neste mundo por acaso. A gente está aqui para evoluir, para uma série de situações, né? Tá certo? Se reconciliar com ex-inimigos do passado. Esses são objetivos da reencarnação, da existência. Tá certo? E às vezes a pessoa tá se desviando muito do caminho, do caminho, né, que seria o mais correto, o mais apropriado, tá? Então, olha, a vida, ela nos é dada, mas ela pode ser retirada. Porque nós não estamos largados, abandonados no mundo. Por mais que isso pareça, por mais caótico, por mais absurdo que isso pareça, a vida ela tem um significado maior, como eu falei. Ninguém está largado no mundo. Por mais horrível que seja a vida de uma pessoa, aquela pessoa está sendo acompanhada. Assim, por mais detonado que alguém esteja na vida, largado, abandonado de rua, assim, qualquer coisa que seja, pior que seja, então a pessoa está sendo acompanhada. Então, existe um controle superior a todos nós, né? Sobre todos os seres humanos. Tá certo? Então, por outro lado, nós temos o outro lado da moeda também. Há pessoas que recebem um período de sobrevida. Tá certo? Da mesma forma como a pessoa pode ser retirada da vida dela, tem outros que recebem um período de sobrevida. Por exemplo, se a pessoa tiver de morrer aos 30 anos, dependendo de uma série de situações, ela pode receber um período de sobrevida que ela pode viver 60 anos, ou até mais do que isso. Entende? Se ela tinha uma doença muito grave e ela iria dessomar com 30 anos, 30 e poucos anos, às vezes assim, o plano extrafísico, né, o plano espiritual, dá um jeito naquilo ali, contorna aquilo que parecia impossível, né, aquela doença que a pessoa tinha, um terminal assim, e então a pessoa ganha um período de sobrevida. Entende? Mas seria esse o recado que eu queria dar aqui, que nem eu falei, não é objetivo meu magoar ninguém, mas veja, tem muita coisa que a gente não fala assim, porque são coisas que doem, né? Principalmente para quem perdeu recentemente um familiar. Eu perdi, mas eu tenho essa compreensão. Isso não se trata de um castigo, tá certo? Que foi aplicado ali, uma vingança, isso não existe, não tem nada a ver. É que às vezes, né, em certos casos, né, precisa ver também, não é isso, não serve para todo mundo, tá? Mas em alguns casos, às vezes eu venho observando isso, porque essa pandemia já está aí mais de um ano, então a gente fica analisando, né? Agora, no caso de morrer asfixiado por problema no pulmão, isso é um karma. E tudo indica que é um karma, assim, bem específico mesmo, de alguma vida passada, de vidas passadas, assim, coletivo, que está morrendo muita gente nisso. Mas, que nem eu falei assim, em alguns casos a pessoa poderia não ter dessomado. Ou pode não dessomar, dependendo do que a pessoa está fazendo hoje, como que a pessoa está vivendo, criando filhos, vivendo com a família, com outras pessoas. Porque às vezes a pessoa está se desvirtuando, a pessoa estava se desvirtuando, ou está se desvirtuando, né?
andando, assim, saindo muito fora do caminho, que seria o mais correto, que nem eu falei, porque nós temos objetivos aqui na vida, a gente não está aqui assim de bobeira, tá certo? Tá? Então, essa questão da dessoma, assim, a gente analisa, tem gente que não admite isso, assim, mas veja, lá no fundo a pessoa fica pensando, né? Às vezes tem algumas pessoas que ficam pensando, tá? Então, algumas pessoas, pelo menos, embora tenha dessomado por coronavírus, às vezes aquela pessoa não poderia estar hoje aqui, vivo. É que a pessoa estava se conduzindo de maneira incorreta, tá certo? Às vezes a pessoa poderia pegar o coronavírus e depois ficar com uma pequena sequela, uma sequela que dá para ir tocar no barco. Mas infelizmente a pessoa aquilo ali às vezes chegou naquele ponto ali porque a pessoa realmente não ia ter como, a pessoa não ia se corrigir, tá? Aqui em vida. Então, fazer o que são coisas que doem assim, né? Que nem eu falei, mas dói para a família, né? Mas são, que nem eu disse aqui, ó. Às vezes a separação é dolorosa, mas é necessária. Então, infelizmente. Bom dia.